Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui assistindo mais uma apresentação trimestral do XPEX ETFI, né, referente ao primeiro trimestre de 2022. Então, seguindo aqui a nossa cronologia de sempre, né, vamos começar pela carta do gestor. Como a gente tem acompanhado aí no Brasil e no mundo, a gente está passando por um momento bem difícil, não é? A gente emendou, vamos dizer assim, um final de pandemia, com o começo de guerra da Ucrânia, novo lockdown na China, pressão de inflacionária nos Estados Unidos, aumento do preço do petróleo. Então, é uma situação aí, né, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado global, bem turbulenta. Apesar disso, não é, o Boletim Focus está apresentando aí um crescimento do PIB em 2022 para 0,7%. Então, com o crescimento aí referente ao trimestre passado, que a previsão era de 0,3%. O que mostra um pouco da nossa resiliência, não é? Como mercado emergente, pelos commodities que a gente tem, a gente consegue aí também, né, ter algum hedge em relação ao resto do globo nesse aspecto. Mas assim, como tem a questão da inflação aqui no Brasil, não é? O Banco Central manteve a postura hawkish dele ao longo do primeiro trimestre de 22 e não é, subiu mais uma vez a taxa básica de juros aqui no Brasil, e mesmo assim a expectativa de inflação continua acima do teto da meta. Falando um pouquinho do nosso mercado, né, no qual a gente está investindo, que é o mercado de galpões logísticos no Brasil, a gente tem visto aí bons indicadores, né? Os galpões logísticos de alto padrão no Brasil, em geral, subiu, na média brasileira, subiu de R$ 20,60 do quarto TRI de 21 para R$ 20,80, o aluguel médio, e também houve aí uma queda na taxa de vacância de 11,5% no quarto TRI de 21 para 10,5% no primeiro TRI de 22. Na região sudeste, que é onde estão aí os nossos dois ativos, Jandira e Extrema, a taxa de vacância também, né, caiu. Ela estava na média em 11,8% no quarto TRI e caiu para 11% no primeiro TRI de 22, e o preço pedido de aluguel apresentou aí um leve crescimento de R$ 20,20 para R$ 20,44, isso falando, não é, sempre do mercado sudeste como um todo. Quando a gente olha as micro-regiões de Jandira e também de Extrema, a gente vê aí indicadores bem melhores, não é? A taxa de vacância em Jandira, por exemplo, fechou o primeiro trimestre de 22 abaixo de 10%, e a de Extrema abaixo de 4%, segundo pesquisa aí da Sila, que faz o acompanhamento desses mercados. Só relembrando, né, que no âmbito do fundo, a gente fez a alocação do nosso capital entre o ativo de Jandira, que é aquele ativo de 17 mil metros quadrados, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe logo a seguir, Extrema, que são 77 mil metros quadrados, e a gente tem uma participação de 36%, e também a gente fez uma alocação há um tempo atrás estratégica em cotas do GTLG11, que era um IPO de um fundo imobiliário mais focado em renda, que possui 4 ativos, e a gente tem lá 33 milhões de reais investido em cotas desse fundo, com ativos muito premium aqui em São Paulo. No âmbito do fundo em geral, aqui o ativo de Jandira, nós terminamos a construção dele, foi emitido o habite, o AVCB, ainda em abril agora de 2022, e o ativo de Extrema, que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de ambos, está em construção, e a previsão de entrega dele atualizada é dezembro de 2022. Então, repassando aqui a visão geral do fundo, né, o fundo captou no segundo semestre de 2020 157 milhões de reais. Disso, a gente alocou 137 milhões de reais, que é o que a gente tinha disponível para alocação, entre Jandira, Extrema e o GTLG11, né? A distribuição está aí nos gráficos que vocês podem ver na tela de vocês. Então, aqui a gente ainda está, né, dado que durante o primeiro trimestre os ativos estavam todos em construção, a gente ainda estava considerando eles, na visão do gestor, como todos a custo. A Jandira,
No próximo trimestre, a gente já troca o método de avaliação dele aqui, na nossa visão geral do fundo, de custo para valor de mercado, e com isso a gente já começa aí a ter uma previsibilidade do que é a expectativa de ganho dentro do ativo de Jandira, extrema, mais para o final do ano, então no primeiro trimestre de 2023 que a gente vai ver, não é, essa previsão aí de ganho dentro de extrema. Então, os ativos aqui, eles têm nada de endividamento, não é? Então, praticamente 100% equity aqui. Então, seguindo aqui para os destaques do trimestre, não é? A gente teve a entrega de Jandira, o empreendimento está muito bonito, ficou um acabamento muito bom. Os inquilinos potenciais que têm ido visitar, todos elogiam a qualidade do ativo, seja pelo design dele, seja pela qualidade construtiva, seja pela localização e acessos. Extrema, a obra está em andamento, a gente tinha uma previsão inicial da entrega entre setembro e outubro de 2022, mas aí, em função do verão que nós tivemos, com chuvas bem mais elevadas, não é, a média de chuvas do que a expectativa e do que o passado, né, previa, a gente acabou tendo uma postergação da entrega para dezembro. Impacto é zero dentro do nosso retorno nesse atraso, porque, né, como vocês sabem, o fundo aqui é um fundo de ganho de capital, e por ser um fundo de ganho de capital, o que importa para a gente é o nosso timing de entrada, quanto tempo a gente fica dentro desse ativo, até o desinvestimento. Então, andar para um lado ou para o outro, a entrega 2 meses para um lado, 2 meses para o outro, faz nenhuma diferença na taxa interna de retorno do investidor. Então, aqui é só para a gente ter o histórico do fundo, né? Em dezembro de 2020, a gente fez a conclusão da oferta. Em abril de 21 foi quando a gente adquiriu Jandira. Então, abril de 22 ficou pronto, um ano depois. Em maio de 21, a gente adquiriu Extrema. Em agosto, o GTLG 11. Aqui o cenário macroeconômico é uma carta, né, do nosso time de macro dentro da XP Asset, então é uma leitura um pouco mais profunda que eu sugiro a todos aí fazerem ao longo desse trimestre, depois quando vai ser disponibilizada a carta no final do dia junto com a apresentação, e a gente pula direto aqui para falar um pouquinho da projeção de retorno. A gente, né, em março de 21, quando fez a primeira apresentação de resultados, a gente tinha uma expectativa de retorno de 18%, e depois disso ela se manteve praticamente estável aí em 17,6%, 17,7% ao ano. Essa pequena queda se deu aí, naquele momento, a um aumento de insumos, então a gente gastou um pouco mais na obra de Jandira do que a gente previa quando estava no primeiro trimestre, e com isso a gente teve algum impacto aqui na TIR, mas ainda dentro, não é, pilotando dentro do que foi a nossa previsão inicial quando fizemos o roadshow para os investidores. Entrando um pouquinho mais no detalhe do fundo, né, a gente tem o ativo de Jandira Extrema, somam aí 44 mil metros quadrados de ABL, a nossa participação nos dois ativos. Jandira é 100% nosso, Extrema 35,8%, e a gente tem aí 17.051 metros quadrados, que é a ABL de Jandira, que já está entregue e disponível para alocação. Pode passar, por favor. Então, daí falando de Jandira um pouco mais no detalhe, não é? A gente também demorou um pouquinho mais do que previsto para entregar, em função das chuvas de final de ano que tiveram, e acabou entregando em abril. Nossa previsão inicial era para entregar final de dezembro de 2021. O empreendimento está entregue, ele está disponível para locação, a gente tem tido bastante visitas lá no empreendimento, então a gente tem uma expectativa de, no curto prazo, alugar, não é, esse empreendimento para o inquilino. Nossas negociações estão em valores acima do que era o nosso aluguel base
lá atrás, não é já projetado para 2022, que era um aluguel de R$ 21, a gente está vendo aí negociações acima disso para o nosso galpão, então a gente tem uma expectativa aí de superar o que foi o nosso business plan para esse investimento. O holding period que a gente previu lá no roadshow, e a gente vem mantendo aqui nas projeções, é um holding period de 40 meses, a contar de abril de 21, mas a nossa expectativa e o que a gente está trabalhando é que, uma vez alugado esse empreendimento ainda ao longo de 2022, a gente consiga já fazer o desinvestimento desse investimento e retornar o capital para os nossos investidores deste ativo. Aqui está uma foto dele pronto, então recém-acabado, agora no final de abril. Padrão classe A, assim, se olha acabamento interno, essa foto dele, ele está com a iluminação desligada, não é? Você vê a luminosidade que tem em função dos domos prismáticos. Você trabalha, quem ocupar pode trabalhar até 70% do dia só com a iluminação natural, né? Sem precisar ligar a iluminação elétrica. Em Extrema, a gente, né, como vocês podem ver aqui da curva do realizado, né, que é a curva cinza do cronograma físico, era para a gente hoje estar com 58% da obra pronta, a gente está com 36%, esse atraso veio da dificuldade de conseguir avançar na terraplanagem no momento de chuvas que a gente pegou do verão, no sul de Minas, que chove muito nessa época, e choveu mais do que a média nesse ano, nesse verão de 21, 22. Então, isso nos atrasou cerca de 60 a 70 dias aqui nessa obra, mas nada que impacte. A gente vai pegar um momento muito bom de mercado, por dois motivos aqui em Extrema. Primeiro, porque vacância está bem baixa e a gente é o próximo empreendimento a ficar pronto nessa região. E segundo, porque os empreendimentos que vêm na sequência não tem tanta margem para trabalhar em locação, em preço de aluguel, porque contrataram as obras já em outro patamar, não é, de preço de construção, dado, não é, esse rally dos commodities que a gente viu nos últimos tempos, preço de aço, minério de ferro, concreto, própria mão de obra, né, teve uma inflação muito grande nos últimos 12 meses e a gente estava redeado por isso, pelas contratações terem sido feitas aí, todas ao longo de 2021. Então, a gente tem um momento muito bom de mercado para Extremo, que é uma foto do galpão em construção. Esse daqui é a parte são dois galpões aqui dentro do condomínio logístico. Esse é o pedaço do G100. Ele vai até o outro canto, ali onde está sendo terraplanado, e depois na parte inferior do terreno vai ser construído o G200, que também fica pronto em dezembro. Então, aqui dá para ver, né, melhor. E daí o GTLG 11 é o portfólio do qual a gente tem uma participação em cotas, né, desse fundo. Foi uma alocação na época, como eu já comentei com vocês, mas vale ressaltar, estratégica, no momento que a gente tinha uma taxa básica de juros aí bem baixa, o nosso caixa renderia muito mais ficando alocado nesse fundo. O mercado virou, não é? A taxa de juros subiu e acabou, né, que não foi um investimento tão bom, mas é que a gente não vai perder dinheiro, é só um rendimento de caixa que está um pouco abaixo do CDI. Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas aqui. A gente tem já duas perguntas. A primeira é do Eduardo. Gostaria de entender a partir de qual data será rentabilizado o capital. Acho que, Eduardo, como eu comentei ao longo da apresentação, esse fundo, por ser um fundo de ganho de capital, a rentabilidade como um todo, não é, no consolidado, esses 18%, ele é considerado, dado as distribuições que vão sendo feitas ao longo do investimento, como rendimentos de aluguéis, e depois o grosso do dinheiro vem com o retorno do capital, do principal, que foi investido pelo investidor no fundo, mais o lucro dessas vendas, tá? E daí, com isso, sim, rentabiliza o capital e chega na taxa interna de retorno que a gente está estimando. Aí, passando aqui para a pergunta do Otávio,
Como está a previsão de locação para o ativo de Jandira? Ambos ativos, Jandira e Extrema, podem ser vendidos locados? A gente está bem animado, tá, com as possibilidades de locação. A gente tem algumas discussões em andamento para locação, então é questão de tempo até ele estar locado. Extrema, a gente também já tem discussões aí de locação, de pré-locação, né, porque ele ainda está em obra. Então, a gente está bem otimistas com essas duas locações em termos de valores de locação, né? Porque prazo é questão só de temporal, de conseguir chegar nos termos comerciais e, com isso, depois discutir minuta e assinar. A gente está bem confortável porque os mercados têm vacância muito baixa e os ativos são muito bons. Sobre a venda, eles podem ser vendidos locados ou não locados, não é? Dependendo do comprador. Sempre, óbvio, é mais fácil vender um ativo locado do que um ativo vago, mas existe aí sempre interessados em tudo que é tipo de ativo, seja ele vago ou locado. Aqui umas perguntinhas do Pacelli. Qual seria a estratégia para a Jandira? Reduzir o preço de aluguel ou segurar para pegar o preço mais elevado? A gente está, não é, hoje, segurando o preço, Pacelli, para justamente buscar aí um aluguel mais alto, dado que os insumos subiram muito, não é? Os galpões que estão vindo ao mercado, na sequência, já estão vindo com outro patamar de preço, repassando inflação, não tem mais players dando aqueles descontos que davam quando tinha uma taxa de vacância maior, a taxa de juros menor. Então, a gente está segurando o preço e mesmo assim a gente tem aí hoje pelo menos 4 conversas em andamento para a Jandira num novo patamar de preço, tá? Daí, sobre a previsão de marcar o patrimônio de Jandira na cota, é uma discussão que a gente está tendo com o administrador e a gente volta para vocês em breve. Eu não tenho ainda uma informação confirmada deles de quando faria isso. Daí, sobre o GTLG 11, que eu acho que tem duas perguntas: o que você espera de retorno de saída para o GTLG 11 e os dividendos do GTLG 11 estão indo para a obra extrema. A gente espera sair aí ao par do que a gente entrou, mais não é o que a gente tem ganhado de rendimento, que hoje, anualizado, a gente está falando de 8,4% de dividendo sendo distribuído sobre 33 milhões de reais, e semestralmente, daí já engatando na pergunta do Pacelli, a gente vai distribuir esse rendimento. Ele não está indo para a obra de extrema, não. Ele vai ser distribuído para os cotistas. A estimativa de retorno de 18%, uma segunda pergunta aqui, seria equivalente ao ano, já líquido de todos os custos para cotista, ele já leva em conta a estimativa de inflação que se passou e virá. Essa estimativa de 18%, ela é uma estimativa, já leva em consideração a inflação, tá? E é uma estimativa no nível dos projetos, para poder ter um comparativo para quem é investidor acostumado com private equity e com imobiliário na parte de desenvolvimento, se olha primeiro o ativo dos projetos, tá? Hoje, considerando o nosso business plan original, que é um holding period de 40 meses para a Jandira e de, se eu não me engano, 38 meses para a Extrema, a gente está falando de um retorno líquido para o cotista de IPCA mais 14% ao ano. A gente vai trabalhar para que esse retorno seja maior do que isso, total interesse e alinhamento aqui da gestão para, primeiro, reduzir, não é, o prazo que a gente vai ficar investido nesse fundo e, consequentemente, devolver o dinheiro mais rápido para o cotista e vender no melhor preço possível para aumentar a TIR e o múltiplo desses investimentos. Acho que foram aqui todas as perguntas. Vamos ver se vem mais alguma. Por favor, gente. Adoro responder as perguntas de vocês. São sempre boas perguntas aqui que ajudam a dar mais cor aí para vocês dentro da nossa estratégia, dentro dos ativos. Não se envergonhem de fazer perguntas, por favor.
Vamos lá. Pergunta do Labs aqui, IPCA mais 14, né, maior que 18. O 18 ali que a gente está falando, ele é um 18 real, tá, Labs? Para aqueles projetos. Então, o IPCA mais 14 não é maior que o 18. Talvez faltou só ilustrar ali isso. Daí, sobre a questão aqui do Pacelli, sobre a marcação, a discussão é o que acontece aqui, Pacelli? Hoje, dado que os nossos ativos eles estão dentro do mais, a gente tem o fundo investe numa SPE, e essa SPE é detentora do ativo, né, de Jandira, e tem uma outra SPE que é detentora do ativo de Extrema. Como o ativo ele está no PPI, na propriedade para investimento, ele está marcado a custo e, consequentemente, a equivalência patrimonial para o fundo vai a custo. Então, a gente está numa discussão hoje de como a gente altera essa metodologia para poder, não é, fazer esta remarcação da carteira do fundo como um todo, tá? E a gente tem novidades sobre isso em breve e eu entro em contato com você direto, Pacelli, para dar mais detalhes. Daí tem uma pergunta do Luiz Gabriel aqui, se existe necessidade de integralizar mais capital. Não, pelo fundo, o capital que ele tem é mais do que suficiente para fazer o desenvolvimento dos ativos, a gente já tem todos os custos redeados aqui para cada um dos ativos, então não há necessidade de integralizar mais capital, além do que não é, já está comprometido para alguns ativos. Se, por exemplo, alguém é aqui investidor da cota classe B, como o Labs, sim, ainda tem valores a serem integralizados que já foram comprometidos nos ativos, mas além dos 157 bilhões que foram captados, não precisará de mais recursos para os investimentos. Vamos lá. Daí tem uma pergunta aqui do Eduardo. Entendi a tiro, mas podemos entender que a rentabilidade será desde a aplicação ou a partir do investimento alocado? Para esses 18%, que são os 18% real dos projetos, é desde a alocação do investimento. Quando a gente está falando de IPCA mais 14, que é a rentabilidade do fundo, tá? Isso é desde o começo do fundo, né? Desde o starting date do fundo. Daí, que o Pacelli, de novo, atira IPCA mais 18 e IPCA mais 14. Então, IPCA mais 18, ele é no consolidado dos projetos. Quando a gente tira a taxa de administração, tira a taxa de performance, o retorno previsto para o investidor está na casa de IPCA mais 14% ao ano. Então, essa é a diferença entre IPCA mais 18 e IPCA mais 14. Bom, gente, acho que é isso. Exatamente, Pacelli. Agora é esperar aí as boas notícias ao longo de 2022 e comecinho de 2023. Nós como gestão aqui, queremos trabalhar para esse fundo estar totalmente desinvestido no primeiro semestre de 2023, tá bom? Contem com a gente para isso. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Extra está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui na apresentação e pelas perguntas. Até a próxima.